Live sobre maternidade. Última por enquanto, né? Mas tem novidades. Acho que quem viu ali eu falando, né? Sobre... Oi, Ana, vou falar de ti. Quem viu eu falando sobre maternidade, percebeu ali que foi um desafio fazer essa live. Eu tava bem incomodada. Falei, não, preciso falar de maternidade, preciso falar de maternidade. Preciso falar de maternidade com uma ótica sem querer dar pitaco na educação dos filhos. Não tenho essa pretensão. Sou uma bebezinha nesse caminho. Mas sobre a nossa postura como mãe, né? Como nós somos como mãe, o que nós precisamos fazer como mãe. Eu queria falar sobre maternidade, não sobre educação de filhos. E hoje eu vou terminar com essa sequência com algumas características que eu acho que importante na minha maternidade, e você avalia se faz sentido ou não faz sentido na sua maternidade. Então, primeiro de tudo, eu louvo a Deus pela ousadia de ter feito, porque eu tava conversando com a Ana agora, uns 5 minutos atrás, como Deus transbordou sua graça, né? Foi uma semana um tanto quanto corrida pra gente aqui, né? A gente nunca sabe se o governo vai liberar, se o Christian vai trabalhar, se o Christian não vai trabalhar, então a gente tem que meio que se organizar. Eu tive bastante atendimento de mentoria, então da hora que as crianças saíram da live já engatavam atendimento, então ficou bem corrido para organizar tudo. E aí eu me vi pequena, falei, não vai dar certo, porque que inventei essa história. E eu queria entregar para todo mundo um conteúdo que fosse relevante. Na minha ideia aqui não é perder tempo de ninguém. E daí teve dia, gente, que eu cheguei aqui meia hora antes e a live não saía, não tinha conteúdo. E eu falava, Deus, não sei o que falar. Aí na hora eu escrevi uns pontos e saí as lives e eu fiquei bem feliz com o resultado, bem feliz com os retornos. Então eu quero dizer pra você, quando a gente sente de Deus pra fazer, vamos fazer, não vamos ficar olhando para nossa capacidade, mas vamos entregar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor, porque Deus transborda, a graça do Pai transborda sobre a nossa vida. Eu só queria dividir isso com vocês. Tô bem feliz de ter chegado na última e tem novidade, terça-feira que vem, gente, às 5 horas da tarde, nós vamos fazer uma live, eu e a Ana, da Tempo em Casa, que ela é mãe homeschooling, 3 filhos, e ela, pra mim, hoje é uma mentora de maternidade e educação de filhos. Se eu tenho dúvida, eu recorro pra ela. Se eu tô desesperada, achando que não vai dar certo, eu pergunto pra ela. Em todos, disciplina, educação, ensino, ela é minha mentora, eu admiro demais. É uma família que a gente está juntas, que a gente se conhece, que a gente passa tempo juntas. Foi ela que me deu o livro Famílias Guiadas pela Fé, que virou a minha cabeça, que eu já falei para vocês nessa sequência de lives. É uma família na qual eu amo muito, muito, muito. E ela tem me ajudado de uma forma extrema, orando comigo, me dando direcionamentos. E eu tô muito feliz que eu poder dividir um pouquinho da Ana com a gente aqui. Certo? Vamos falar. Vamos lá, hoje vamos falar então, terça-feira às 5 horas. Terça-feira é feriado às 5 horas. Gente, hoje eu queria conversar, estarmos juntos para fechar esse tempo, a gente conversar sobre algumas características que eu entendo, que eu vi na minha maternidade que fizeram a diferença. Então eu quero trazer para vocês algumas características que eu acho que as mães deveriam ter de forma geral. Aí o que eu quero te convidar? Escreve, anota e vê qual que faz sentido para você e qual que não faz sentido para você. Essas são 7 características que eu anotei, mas eu queria que você visse se ela faz sentido para você. A primeira característica que eu acredito que uma mãe precisa ter é ser uma pessoa visionária. Isso para mim é novo também. Eu não era uma pessoa visionária na minha maternidade, né? Eu até poderia ser visionária nos negócios, visionária na minha carreira, mas eu não era visionária como mãe. Até era visionária como mulher, eu me via, mas como mãe eu não sabia direito onde eu queria chegar. Então uma mãe que consegue fazer diferença no seu tempo, ela precisa ser visionária. Como assim? Ela precisa ter uma visão além do hoje, além do que está acontecendo agora. Falar, toda vez que eu sento para fazer cultinho e é uma luta, não é todo dia e a gente não dá conta todos os dias de tudo. Hoje foi um dia que a gente não deu conta de tudo. Mas toda vez que eu sento para fazer cultinho, não é para fazer cultinho, mas é porque eu tenho a visão que isso vai levar os meus filhos a serem homens e mulheres de Deus, que é o meu principal objetivo. Toda vez que eu coloco uma rotina, por mais difícil que ela seja, eu tenho a visão de que aquilo
vai levar meus filhos para um comportamento mais estável no futuro. Toda vez que eu digo para os meus filhos não comerem doce, né? Eu sei que aquilo contribui com uma visão de eles não serem dependentes do doce, ou de eles não terem problema de obesidade, e isso tudo faz sentido no futuro. Então, a gente como mãe precisa ter uma ação visionária, olhar além do que está acontecendo hoje, porque sem isso se torna muito pesado, se torna muito difícil, porque você não sabe por que aquela ação faz sentido. Eu até estava falando com uma mãe, ela falou, meus filhos estão passando muito tempo na televisão. E eu fiz algumas perguntas. Por que é muito tempo? Quem que te disse que é muito tempo? E por que é muito tempo? Porque às vezes a gente está fazendo o que está todo mundo dizendo, mas a gente não sabe se aquilo faz sentido ou não faz. Né? Então, ceder a televisão, no meu caso, impacta na formação do meu filho. Então, eu não posso ceder, por mais difícil que seja. Então, o que eu quero dizer assim, as mães precisam ser mulheres visionárias, verem além do que está acontecendo. Então, esse é o primeiro convite que eu quero te fazer, para você ser uma mulher visionária. Uma outra coisa, uma frase que eu li esses tempos e eu achei muito interessante a ambição, a excelência é uma ambição, não é um sobrenome. Então, a mãe visionária, ela tem uma visão de longo prazo e ela vai buscar com excelência. A ambição é o caminho. Gente, a ambição é por onde a gente passa. A excelência é onde a gente vai chegar. A gente não chegou lá. E daí tem a ver com o que nós conversamos ontem e nos outros dias sobre a gente erguer o sarrafo, sobre a gente elevar o padrão. Então, como é que tem sido pra gente? Qual é a visão que a gente tem conduzido? Para onde a gente tem chegado? Então, eu quero dizer, a mãe precisa ter visão além do hoje, precisa olhar para o futuro, precisa enxergar esse futuro e precisa ter a ambição de chegar lá com excelência. Então esse é o primeiro desafio que eu quero ver. Se fizer sentido, você escreve mãe visionária. Segunda característica que eu quero dividir com vocês é que uma mãe precisa ser corajosa. Gente, para ser mãe tem que ter coragem. Vocês não acham? Quem acha que para ser mãe tem que ter coragem? Gente, para ser mãe tem que ter muita coragem. Para ser mãe tem que ter coragem. Coragem de dar a seu filho o seu olhar sobre o mundo. Isso me mexeu demais comigo. Essa é uma frase do Jordan Peterson. Os pais, eles teriam a função de ser a lente entre o filho e o mundo. Ou seja, os filhos passam por mim para enxergar o mundo. Eu sou a conexão entre o meu filho e o mundo. E se o meu filho enxergasse o mundo da forma que eu enxergo? Como fazia? Como seria? Como é eu dar a minha visão para o meu filho? O que implica em eu dar a minha visão para o meu filho? Ou eu tenho uma visão ruim, ou eu tenho uma visão boa, ou eu tenho que dizer, não, vem comigo que você vai ver o mundo de uma forma segura, de uma forma bondosa, de uma forma colaborativa, de uma forma cooperativa. Como é que a gente vê? Então, precisamos ter coragem para conseguir mostrar o mundo para os nossos filhos pela nossa ótica. E qual é a nossa ótica? Precisamos ter coragem, nós falamos um pouquinho ontem, de ensinar, disciplinar e treinar. Gente, isso exige muita coragem, porque no dia a dia é muito mais fácil a gente se acomodar e não ser, e simplesmente deixar. Vocês já ouviram essas frases, eu já ouvi 299 vezes. Mas quando eu era criança não tinha nada disso, e tô aqui, viva. Imagina se eu tivesse, né? Adoro essa expressão. Imagina se tivesse sido melhor. Imagina se o conhecimento que a gente tem hoje a gente tivesse quando a gente era criança. O que não seria hoje? Então não se apoia no que não dá. A gente precisa ter coragem para disciplinar, para ensinar e para treinar os nossos filhos. E eu queria dividir com vocês um outro ponto que eu li no livro que eu achei muito interessante, que é a gente precisa, na hora que a gente vai disciplinar, ensinar e treinar os nossos filhos, a gente precisa se dar conta de uma coisa. Nunca, presta atenção que eu vou falar, porque isso eu achei muito profundo. Nunca deixe teu filho fazer alguma coisa que te faça gostar menos dele. Gente, isso foi muito profundo. Não sei se faz sentido, acho que só tem a Tati ao vivo agora. Mas, não sei se faz sentido, mas eu pensei muito sobre isso. Às vezes tem ações que os nossos filhos fazem que a gente não tem coragem de disciplinar, a gente não tem coragem de ensinar diferente, a gente não tem coragem de ir avante. E o que a gente fica? A gente fica ali, remoendo, e a gente vai diminuindo, não o amor, mas o gostar dele. Ele até dá um exemplo, ele fala assim que tinha uma pessoa que levava todo dia 50 minutos
para fazer o filho dormir. Todo dia o filho levava 50 minutos para fazer dormir. Gente, no nosso dia a dia, 50 minutos é muito tempo. É 20% do nosso dia, se nós for pensar, né? É 10% do nosso dia. É muito tempo. É muito tempo parado do lado da cama esperando um filho dormir. No final de um ano, ele tinha perdido 1 mês e meio de vida sentado esperando o filho dormir. Aquilo começa a gerar na gente uma ansiedade, uma angústia, e a gente começa a se irritar, e a gente começa a gostar menos daquele filho. Não é que a gente deixa de amá-lo, mas gostar menos, né? Na hora de dormir já começa a ficar aquele caos, aquela confusão. Então, o que a gente vai fazer? Ok, isso é um problema, precisamos tratar, buscar ajuda, no caso, né? Buscar ajuda, ver como é que teu filho... meu filho dorme com nós, né? Dorme na cama com nós, isso me irrita, desde que ele nasceu eu não durmo mais bem, e patati, não sei o quê. Ok, isso é um problema, isso dificulta a minha relação com meu marido, isso dificulta um monte de coisa, eu preciso tirar ele da minha cama. Ok, vamos resolver, vamos buscar ajuda, vamos ver, mas vamos resolver. Então, a gente precisa ter coragem de ensinar, treinar e desenvolver o nosso filho para que ele não faça nada que deixe a gente gostar menos dele, que a gente goste menos, porque isso traz um peso muito grande. Ser mãe já é uma doação constante, e se a gente não tiver noção que a gente é o adulto e que os limites são dados pela gente, a gente pira, e a maternidade se torna um peso, a maternidade se torna... uma pressão, não tem tempo para nada, uma reclamação. Então a gente precisa ter consciência e olhar no nosso cotidiano o que o meu filho faz que muitas vezes não agrada o meu coração. Não agrada, se diz, me incomoda. Não é nem não agradar, é me incomoda, certo? Outra coisa que eu quero dividir com vocês é que a gente precisa ter coragem de deixar nossos filhos errar. Precisa ter coragem de deixar ele subir naquela árvore e saber que ele pode cair. Precisa ter coragem de ensinar uma coisa e saber que ele pode fazer diferente, mesmo sabendo que ele vai errar, porque é o erro que forma a consciência. Então a gente precisa ter coragem, porque existe sim a nosso papel de querer ser mãe super protetora. Vem aqui que eu vou te proteger, a mamãe vai te proteger, nada vai te acontecer. Não fala isso, é mentira. É mentira, a gente não pode ter essa coragem de dizer que a gente não vai deixar nada acontecer para eles. Isso é covardia. Coragem é você dizer, filho, não vai ser fácil, mas quando você voltar, eu vou estar aqui para te abraçar. Entende? Mas ele vai enfrentar, ele vai resolver, ele vai lutar as suas dores, ele vai buscar a sua solução, certo? Terceiro ponto que eu queria dividir, esse talvez é o que eu grifaria de destaca-texto amarela, verde, enfim, mas destaca-texto a mãe precisa ter noção da responsabilidade. A mãe é a pessoa responsável. A maternidade sem responsabilidade ela se torna muito dura. Por quê? Porque quando eu não tenho noção da minha responsabilidade, eu não sei para onde eu tô indo. Né? Então eu queria te convidar a você olhar de fato e de verdade se você está vivendo essa responsabilidade. Tem uma frase também do Jordan Peterson que ele fala o seguinte, o nosso chamado, a nossa maternidade, ela deveria ser uma ilha de estabilidade no meio de uma tempestade. Porque o mundo, as descobertas, a vida dos nossos filhos já é uma tempestade em si. Já vai ser uma tempestade, cheia de descobertas, cheio de negação. Todo dia ele vai ter uma luta para vencer. Mas quando ele chega até nós, ele tinha que encontrar em nós uma ilha de estabilidade. E será que nossos filhos têm encontrado em nós uma ilha de estabilidade? Será que eles têm encontrado em nós um porto seguro? Ou eles chegam até nós e recebem gritaria, confusão, murmuração, reclamação? Ou eles até têm uma estabilidade, mas quando eles estão olhando televisão, a gente fica reclamando com o pai, com a avó, com o amigo, né? Como é que é? Nossos filhos têm encontrado em nós uma ilha de estabilidade? A gente tem noção dessa nossa responsabilidade de transferir para eles o ensino, a estabilidade, a segurança, a tranquilidade, saber que eles sempre vão ter para onde voltar? Será que o nosso papel Me perdi. Fui falar desse ponto que eu gosto e me perdi. Isso me lembrei que eu tinha outro ponto que eu queria falar. A responsabilidade é o que dá sentido à vida. Quando você sabe por que você tá aqui, qual é a sua responsabilidade nesse mundo, é o que faz você
prosseguir. É o que faz, não, cara, eu tô cansada, eu tô triste, eu queria ficar deitada, mas eu tenho um filho para cuidar. Essa é minha responsabilidade, eu não posso me entregar, né? Eu lembro quando eu tive depressão pós-parto da Olivia, era muito difícil, era um desafio muito grande, muitos pontos, mas eu não tinha opção. Às 7 horas o Noah chamava, a Olivia precisava mamar, o Cris precisava trabalhar e eu tinha que encarar de frente. Essa era a minha responsabilidade. Eu não tinha... Não, claro, não foi algo tão profundo, né? Dava para eu administrar. Mas eu não tinha a opção de dormir até mais tarde, porque eu tinha uma responsabilidade. Então a gente precisa entender que a nossa maternidade é sim uma responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Tenha clareza de quais são as suas responsabilidades. Quando você olha para a paternidade de forma responsável, se torna menos pesado. Porque não é sobre ter vontade, é sobre responsabilidade. Lembra que quem tem vontade é criança. Adultos têm responsabilidades. E a responsabilidade que dá sentido à nossa vida. Isso faz sentido, porque eu vou ver minha filha, porque eu vou ver meu filho crescer e se tornar alguém referência em algum ponto. Eu não sei para onde Deus vai chamar, mas eu quero que para onde Deus o chama, ele esteja pronto para servir, ele esteja preparado, e essa é minha responsabilidade. Por isso a visão. Se eu tenho visão, o caminho se torna mais simples, porque a minha responsabilidade é no dia a dia. Certo? Outro ponto que eu quero dividir com vocês, então, a mãe precisa ter visionária, ter coragem, ser responsável e ela precisa ter uma experiência de contentamento. Ela precisa ter uma experiência de contentamento. O que é contentamento? Às vezes a gente acha que ser contente é ser acomodado, e não é. Ser contente, eu gostei dessa descrição, que ser contente é experimentar a mais profunda satisfação em Cristo. Gente, experimentar a mais profunda satisfação em Cristo não é fácil. Não é fácil. Né? A gente entender que aí eu gosto de uma frase que o Ítalo fala, que é você amar as suas circunstâncias. Eu estou vivendo isso, não é fácil, mas eu vivo com a intensidade porque Deus me colocou. Deus permitiu Deus me permitiu que o coronavírus chegasse. Deus me permitiu que não fugiu do controle de Deus ficarmos em casa fechado tanto tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou exercer o contentamento. Eu vou viver aquilo acreditando que a profunda vontade de Deus está realizada ali. Então o contentamento não é a gente se acomodar e achar que não precisa de nada, né? Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bom. Não, é dizer, Deus, não é o que eu gostaria, mas eu encontro em Ti o contentamento, a satisfação. A satisfação de ser moldada, a satisfação de crescer, a satisfação de ser muitas vezes disciplinada, a satisfação de saber que é o amor de Deus que transborda. E como ser contente? Aí eu vou dar uma dica. Se você não tem um hábito, 10 motivos de gratidão todo dia, 10, 15, escreve todo dia, de manhã ou de noite, você escreve motivos de gratidão. Pra quê? Pra gente tirar o foco do que é ruim e botar o foco na gratidão. A gratidão é a retroalimentação das nossas emoções, isso, né? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É isso que Deus espera da gente, que a gente seja grato em tudo dai graças. Ele não diz em tudo sejam felizes, alegres, contentes. Não, em tudo dai graças. Então a gente precisa aprender a dar graças. Quando a gente não tem o contentamento, o nosso pensamento fica vagando assim, a gente fica, mas se fosse diferente, mas se eu tivesse mais dinheiro, mas se eu morasse numa casa, mas se eu morasse num país mais estável, daí a gente fica vagando. E essa deixar o nosso pensamento vagar, deixar o nosso pensamento solto, é a oficina do pecado, porque daí vai entrando tudo que tem que entrar. E quando você tá contente e você renova sua mente, né? Através do amor de Deus e do contentamento, Deus vai firmando seus propósitos, vai te dando convicções e certeza. Então, uma mãe precisa estar contente, conhecer o contentamento em Jesus. Por quê? Para ela conseguir ensinar isso para os filhos, para ela conseguir formar crianças de caráter, crianças que são gratas. Gente, a gente vive uma sociedade onde estar estressado é normal, reclamar é normal, mas não precisa, não é isso que Deus espera da gente. Deus espera de nós o contentamento, a gratidão, a submissão ao que Ele tem permitido a gente viver. Então eu queria te convidar a você viver de fato e de verdade uma vida de contentamento. Então esse é o quarto ponto que eu queria dividir com vocês, mamães. Os dois últimos, eles são bem práticos também. Então a gente passou, visione, né? Tem uma visão, tem
uma ação visionária. Seja corajosa, seja responsável, pratique o contentamento e fale, domine a sua fala. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que os rabiscos da infância são as rugas da velhice. Se a gente tivesse noção de que às vezes com um simples gritar a gente causa impactos emocionais na vida dos nossos filhos para o resto da vida deles, que o que a professora fala causa um impacto para o resto da vida dele, que isso vai construindo os tijolinhos, os muros da vida dele, né? Os pacotes de crenças da vida dele, com coisa que ele vive, com experiências que ele vive, que pode ser com um coleguinha, que pode ser comigo, que pode ser com o pai, que pode ser com a professora, com a avó, enfim, existem vários bloquinhos que ele pode viver. E aí, eu quero te convidar a você pensar como é que você tem falado, como é que você tem desenvolvido com seu filho, como é que você tem, né? A Bíblia tem muitos versículos, provérbios, a gente tem lido com as crianças provérbios e há uma gama de versículos sobre o domínio da língua, sobre a capacidade de a gente manter a nossa fala, né? Como o prudente, como o justo. Como diz meu filho, nossa mãe, o justo se dá muito bem, né? Porque tudo é bom pro justo. Mas como a gente peca no não dominar a língua. E isso acontece com os nossos filhos. Para nós mulheres, então, né, meu Jesus amado, quando a gente já falou. E aí eu falei desses tempos, né, por que a gente não se controla? Porque muitas vezes a gente não tem a consciência que a gente precisa respeitar os nossos filhos. Então eu queria te convidar a você avaliar. Ah, Dani, mas é muito difícil. Eu também acho, é muito, muito difícil. Então a gente mantém uma vida de oração muito forte. A gente mantém para que o Espírito Santo vire a chavinha, que ele trave antes que a gente fale, que ele bloqueie a nossa língua antes de falar. Quanto mais o coração, muitas vezes a nossa fala descompassada é reflexo do nosso coração. Então, às vezes a gente está lutando com a língua e o problema não é a língua, é o que a gente tem aqui dentro. Então, eu quero te convidar, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho perfeito. Isso é muito interessante. Aqui em casa, gritar um termômetro. Se eu começo a gritar, eu já sei que eu não tô bem. Que alguma coisa aqui dentro saiu do prumo. Alguma coisa aqui dentro perdeu o norte. Então, a gente precisa entender que, às vezes, é o sintoma, é o reflexo e não a causa. Então, a gente precisa olhar a causa do porquê a gente grita, do porquê que a gente perde a paciência, o que a gente sente quando a gente grita, né? Às vezes a gente se sente desrespeitada, injustiçada. Talvez a gente, eu falei também para vocês, a gente conversou, acho que na aula de ontem, antes de ontem, a nossa palavra vai até onde a nossa ação bloquear. Então, às vezes a gente fala, mas quando a gente, né, quando a gente está conversando, a gente fala pro marido, pro outro, fala mal de alguém, a criança percebe que a mãe mentiu, que a mãe não contou as coisas como era de fato. Então, a gente precisa entender que o domínio da nossa língua causa impacto na vida dos nossos filhos para sempre. Então, esse é um desafio gigante nosso, que é dominar a língua. Mas a mãe precisa saber que essa também é uma das nossas responsabilidades. E por último, mas não menos importante, é uma frase que eu ouvi quando Noah era bem pequeno. Um dos nossos mentores falou assim: não tenha pressa de ser amado pelo seu filho. E aquilo eu fiquei pensando, e depois a pediatra falou a mesma coisa: não tenha pressa de ser amado pelo seu filho. Porque quanto mais carente de amor a gente tá, mais dura é a nossa tomada de decisão. Porque se você não tem noção da visão que você tem, da sua responsabilidade, da coragem, do seu papel, se você não tem noção de tudo isso, você fica na mão de uma criança que vai, não gosto mais de você, se você fizer isso, eu vou lá com meu pai, não sei o quê. A gente fica na mão de uma criança. Então, se a gente não tem segurança do nosso amor, de quem a gente é e todo o papel, a gente fica na mão de uma criança. Então, a gente precisa ter consciência que a gente não precisa ter pressa. Né? Talvez a criança agora vai dizer que não te ama, vai ficar fazendo birra, não vai ser sua melhor amiga. Isso eu achei bem interessante também. Nossos filhos, eles não precisam de amigos. Nós não precisamos ser amigos. Eles têm amigos, eles vão ter uma infinidade. Mas pai e mãe, eles só vão ter eu e meu marido. Então, o nosso papel de pai e mãe não pode ficar abafado pelo papel de amigo. Então, aí entra, muitas vezes, quando você vai se posicionar como pai e mãe,
Você vai precisar que ele compare com o amigo. Porque você não tá aqui. A responsabilidade que Deus te deu não é ser amigo do seu filho. É ser pai e mãe. É ser educador dos nossos filhos. É levar eles à disciplina. É levar o de coração deles cativo ao Senhor. Então, o meu desafio é, pra gente terminar essa semana, não tenha pressa de amar, de ser amado pelos seus filhos, mas tenha pressa em não perder tempo, em gerar nele um ser humano digno, um ser humano que ame e adore a Deus de todo o coração. Né? A gente precisa ter pressa em inculcar nele a palavra do Senhor, a gente precisa ter pressa em criar nele bons hábitos e bons valores, de mostrar quem ele é, mas a gente não precisa ter pressa em ser amado, porque isso é a honra do Senhor sobre a nossa vida. Então, eu acho mais fácil a gente ser amado sem pressa do que a gente ter pressa para ser amado. Porque no futuro, talvez a gente não seja mais tão amado. Então, esse é meu desafio como mãe e eu dividi ele com você. Espero que de alguma forma possa te ajudar. Escolha, elenque quais são as suas fortalezas como mãe, o que é importante, o que você vai trabalhar, onde você vai concentrar. E eu desejo de todo o meu coração que tenhamos maternidade transformada pelo Espírito Santo, para que realmente a gente viva uma sociedade, né, mais digna de habitar a criação do Pai. Certo, gente? Eu desejo que Deus abençoe um bom final de semana. Aproveita a companhia do seu filho. Se você precisar de ajuda, me chama. Eu tenho prazer em te ajudar. E eu desejo de todo o coração, de todo o meu coração, que o Pai seja contigo e te dê toda a coragem e ousadia para ser uma mãe segundo o coração dele. Certo? Tamo juntos, hein, prima? Que Deus te abençoe. Que faça resplandecer sobre ti o rosto dele e te dê a paz, aquela que excede todo entendimento. Que Deus abençoe. Não sei em quem vai chegar, não sei até onde isso vai chegar, mas que Deus use cada uma dessas palavras para tocar o coração das mães e para a honra e glória dele. Um beijo no coração, tamo juntos. Tchau, tchau.